nem sempre foi assim. A vida inteira não, gente, não. Cláudia, qual o segredo? O que você ensina? Qual a dica que você dá pra gente pra ser assim como você? Porque eu acho tão bonito esse seu jeito. Você é muito assim, sei lá, desconectada e muito personalidade, tem muita personalidade, você não deixa as pessoas entrar na sua vida, mas você não deixa de ser simpática, você não deixa de ser educada, você não deixa de tratar as pessoas bem. O que você fez? Essa pergunta e outras relacionadas a isso, eu ouço quase sempre. Sempre que eu estou em uma rodinha de amigos bem mais próximos de mim, elas falam isso. Gente, eu confesso pra vocês, que quem me conhece há mais tempo sabe que nem sempre foi assim. Em relação ao tratar bem, o ser educada, né, o não se estressar, demora muito a me estressar, isso já é rotina da minha vida. Agora, essa questão do não permitir que as pessoas entrem na minha vida, nem sempre foi assim. Essa questão de você dizer assim, Cláudia, você ouve as pessoas, mas você não deixa se influenciar. É mais fácil você influenciar do que você ser influenciada. Gente, ó, presta bem atenção. Na minha vida, nem sempre foi assim. Como vocês sabem, eu já fui casada há 16 anos e meu esposo faleceu em 2016. Foi uma barra, foi um processo. Isso são coisas também que vocês perguntam como eu superei, apesar de ser muito dolorido. Você pergunta, Cláudia, o que você fez pra superar, né? Pra viver, pra dar seguimento na sua vida. Isso é assunto para outro vídeo. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Mas eu sempre coloquei as pessoas na minha vida. As pessoas que eu achava que tinham opinião inteligente, que tinha conselhos proveitosos. E eu sempre usufruí disso. Assim, com nossas experiências que nós vamos passando na vida, eu aprendi muita coisa com Deus, tá, gente? Com Deus eu aprendi muito. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito de verdade é saber conversar com a pessoa certa. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito, mas muito mesmo. E talvez você pergunte, porque também era algo que eu perguntava quando eu via essas mulheres, né, inteligentes falando sobre conversar com as pessoas certas, eu me perguntava, como que eu vou saber quem é a pessoa certa? Gente, a pessoa certa está mediante quando você ora. É uma coisa que não tem outra forma de você saber. Porque tem pessoas que vão ser certas, não é que elas vão ser erradas, não que elas são de má índole, mas que às vezes o conselho dela, barulho, o conselho dela naquele momento não é pra você. Então por isso que ela não vai ser a pessoa certa. Ela pode ser a pessoa bem conceituada, tem um bom nome, não é pessoa de disse-me-disse, não é pessoa de confusão, porém ela não está preparada, ela não tem o filtro correto para a tua situação, porque a tua situação muitas vezes tem que ter discernimento, como todo mundo. Mas tem problemas que você olha assim e diz, é isso. Tem problemas que não, que se não for a oração, não vai resolver. Quando eu aprendi isso, que todas as vezes que eu chegava do meu trabalho, era um ritual, assim, ó. Todas as vezes que eu chegava do meu trabalho, todos os dias, 10 horas da manhã, eu orava a Deus e ficava... Só que minha oração era mais de choro, uma oração desesperada. Foi outra coisa que eu aprendi muito, foi conseguir me controlar, ficar em paz, pedir a Deus uma plenitude para que eu ouvisse a voz do Espírito Santo naquele momento. Porque eu não ouvia, gente. Eu só chorava, ficava perguntando a Deus, Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Naquele momento de dor que eu estava passando, não estou falando do momento da perda do meu marido, estou falando outros momentos de dores que a gente passa na vida. E eu ficava, Deus, o que eu faço, como é que eu faço? E eu não parava para ouvir, sabe? E tá aí um ponto muito crucial, que a meditação é você ouvir a Deus, né? A oração é você falar. A meditação é você ouvir. E eu comecei a pedir a Deus esse discernimento. Eu preciso te ouvir. Qual é a hora que eu tenho que te ouvir? Então assim, eu falava, chorava, descontroladamente. Mas chegou um momento que eu parei. E eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E ele começou a falar comigo. E foi nesse momento que eu aprendi e que eu entendi, naquele momento, quem eu poderia procurar para aquela situação, para aquele problema que eu estava vivendo. Então, talvez, nesse momento que você está enfrentando, você precisa parar um pouco, silenciar todos os barulhos lá fora, principalmente, e o seu barulho interno, sabe? Parar um pouquinho, procurar ouvir, sabe? Porque no ouvir, você consegue ter direção. E quando eu comecei a ouvir Deus, eu comecei a ter discernimento. Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Por onde começar? E nesse processo, você vai aprendendo um monte de coisas. É muita coisa, só que Deus, ele é organizado.
Às vezes, o processo que você está vivendo hoje, você pode não estar entendendo por quê, gente. Quando nós vamos fazer uma faxina na nossa casa, geralmente a gente tira todos os móveis, né? A gente raspa aquele que dá pra arrastar, a gente tira aquele que dá pra tirar. A gente tira roupas que a gente não quer usar, a gente tira móveis que tá quebrado. Alguns a gente manda pro conserto, outros a gente descarta de uma vez por todas, né? Calçados, muitas vezes panelas da cozinha, até móveis. Né? A gente tem coisa que a gente fala, não quero mais esse negócio dentro de casa, já deu o que tinha que dar. Então, muitas vezes, Deus, ele vai deslocar você de alguns lugares. Ele vai remover você de alguns ambientes, de algumas amizades. Amizades essas, ambiente esses que você julga ser o melhor pra você. E nem sempre, gente. E talvez você me pergunta, Cláudia, mas os ambientes que eu ando são super legais. Aos seus olhos. Aos seus olhos. Humanamente falando, é o que a gente aprendeu como certo. É tão estranho o que aconteceu comigo, o que eu passei, o que eu vivenciei, até eu ter o discernimento e entender as coisas que eu não entendia. Eu passei por longos processos dolorosos, muito dolorosos. Doloroso demais. Só que em compensação, tudo que eu passei lá atrás formou essa grande mulher que eu sou hoje. Então, o que eu digo pra você, mulher que está me ouvindo, é difícil o que eu vou te falar. Mas um dia você vai estar na minha posição e vai falar do jeito que eu tô falando pra você. O processo dói muito. Mas deixa ele te ensinar o que você precisa aprender. Nesse processo, Deus está lhe dando ferramentas incríveis. Nesse processo, Deus está lhe dando chave para você abrir porta que você nunca conseguiu abrir, se não fosse os processos. Então entenda uma coisa. Deus, ele é sublime, poderoso, magnífico e sabe todas as coisas. Deixa eu falar algo muito poderoso para a tua vida também, nessa manhã. Observe o que você tem pedido para Deus lá atrás. Um dia, num momento de muita dor, a minha irmã, Rogéria, essa aqui, é uma bênção, ela canta, ela louva o Senhor. O esposo dela é pastor. No momento de muita dor, ela me perguntou, ela me fez a seguinte pergunta: Cláudia, ô minha irmã, o que você tem pedido a Deus em suas orações? Porque mediante o que você pediu, Deus vai trabalhar. E talvez tudo isso que você esteja passando é o processo para você chegar onde Deus quer que você chegue, porque você pediu para Deus. Então, faça uma análise da sua vida, o que você tem pedido para Deus. E esses processos é o que está levando você a chegar aonde Deus quer, ou aonde você pediu para Deus te levar. E, desculpa, se está acontecendo isso, é porque está nivelado com a vontade dele. Senão, Deus já tinha tirado do seu coração esse desejo. Sabe quando está nivelado? Quando o tempo passa e você continua com o mesmo pensamento. Servir a Ele, fazer a vontade dEle, transformar a vida através da tua vida, da palavra dEle, primeiro da palavra dEle, mas a tua vida ser um exemplo. Não um exemplo de perfeição, mas um exemplo de vida. Então é isso, gente. O que me fez ser a mulher que eu sou, com a personalidade que eu tenho, como vocês falam, né? Mesmo em meio a tantas coisas, eu consigo ser centrada, equilibrada. Mas nem sempre foi assim. Claro que eu tenho, graças a Deus, creio que é Ele, né? Um temperamento mais tranquilo. Mas eu já falei coisas, já fiz coisas que eu me arrependo, que não deveria ter feito. Mas eu vi que fazia parte também de um processo. E outras coisas também que acontecem na nossa vida que a gente, se fosse hoje, a gente não faria. Né? Não faria. Então o que eu digo pra você, reflita no que você pediu a Deus. Que você está vivendo um processo. E essa questão de você falar, olha esse seu jeito, né? Tão educado, tão fino, tão dama. Até um longo tempo da minha vida eu sempre tinha sido desse jeito. Muito educada, muito alegre, muito extrovertida. Assim, extrovertida na minha descrição, né? Que eu sou extrovertida com quem eu tenho muita intimidade, senão eu sou muito quieta. Não tímida, mas eu sou reservada e quieta. Mas em relação a eu ter o meu equilíbrio emocional dentro de mim, que alguém tenta me afetar de alguma forma, pode ser relacionamento de amizade, chefe, de tudo, eu consigo ter um limite.
Quando você me vê ou chorar, ou falar o que eu não devia, é com certeza essa pessoa retira muito a minha paz. Então assim, gente, tudo é uma questão de amadurecimento, tudo é uma questão de tempo, se disponibilizar os processos, as tempestades que vão vir, não tem jeito. Deus nunca disse pra gente que tudo ia ser agora é só vitória, que a luta acabou. Não. O que está na Bíblia, na minha Bíblia, e eu acredito que também na tua Bíblia, é: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Né? Tenha ânimo. Você vai vencer, você vai ultrapassar, você vai dar a volta por cima. Mas ele não prometeu: oh, agora é só vitória, a luta acabou, né? Ele não declarou isso. Isso é mais fanatismo, isso é mais religiosidade, isso não é servir a Deus. A grande mulher que você é, o grande ser humano que você é, a grande pessoa que você é hoje, preparada para resolver a sua vida, a sua própria vida, sem precisar ficar: fulano, o que você acha disso? Fulano, eu faço o quê? Essa pessoa não sabe resolver nem a própria vida dela. E também não vai saber resolver a tua, porque ela não sabe em que andamento está. Entendeu, gente? Entenda isso. Às vezes, para o outro, ele dá um conhecimento, ele dá um conselho, às vezes até querendo ajudar, mas ele não sabe o que está acontecendo com a sua vida. É igual quando Deus está na igreja, Deus usa alguém na igreja para falar com você, ou na rua, seja onde for que você estiver, e você fica na dúvida se foi Deus, se não foi. Você não pode ficar com dúvida. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo com você. Se você está pedindo a Deus um carro, e alguém chega e diz: olha, Deus vai abrir uma porta para você comprar aquilo que você tanto está querendo. Você sabe. Então, você sabe quando é Deus, e quando é carne, quando é emoção da pessoa. Então, gente, esse vídeo é só para dizer um pouquinho para vocês como eu me sinto hoje e o que aconteceu para eu chegar até aqui, contando, enxugando tudo, né, dando só o resultado para vocês. Mas é que se permitir com Deus, nos processos que a gente vai passar pro resto da vida, sempre a gente está aprendendo algo novo com Deus, na caminhada com a vida. E sempre para usar depois. Tudo que eu passei lá atrás, eu estou usando hoje. Hoje eu entendo o porquê de tudo lá atrás. Então, o que transformou a minha vida, o que me fez dizer: não, esse conselho seu não serve, eu não vou conversar com tais pessoas, eu não vou sair da minha casa para pedir conselho, primeiro, para quem não construiu nada, segundo, para quem não conhece a minha história, e também não vou dar satisfação ou explicação da minha vida para pessoas que não sabem de nada, que não sabem se aconselhar nem a si mesma. Então, gente, resumindo, é isso. É discernimento, é pedir a Deus sabedoria, não viver perdida, como muitas vezes a gente vive, sem saber o que fazer, indo pela cabeça de qualquer um, como muitas pessoas mais velhas que vai pela cabeça do outro é piolho, que nós não sejamos um inseto, mas nós sejamos seres humanos pensantes, nós temos cérebro, tá bom? Então era isso. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.